Nós vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, né? Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de ser. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria estar do lado de fora porque esse terreno foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet, porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Se você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é mau caráter. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Ah, eu não dou dízimo porque está no Velho Testamento. Mas quando o Velho Testamento diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para você é Bíblia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é Bíblia. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente, é Bíblia. Só não é Bíblia, trazei. Você é desonesto. Ah, eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão porque roubo o dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão porque não dá. Somos colegas. Então, não há razão para não dar. A razão é porque não houve conversão à palavra. Então você que é contra, proponha ser homem. Não desfrute de nada que o dízimo dos teus irmãos constrói. Se você é honesto, proponha ser homem. Não precisa nem ser homem de Deus, seja homem. Homem. Sujeito homem, ó, macho. Não desfrute. É contra porque está no velho? Arranca o Velho Testamento da tua Bíblia e nada do que está lá, nem no princípio criou Deus os céus e a terra. Rasgue tudo de lá. Porque não tem como ser criacionista, não tem como ser alguém que acredita no novo sem acreditar no velho. Não tem como. Então, ao sair daqui, olhe-se no espelho e seja honesto com o diagnóstico que você faz. Mas não diz que não dá dízimo porque está no velho. Não diga que não dá dízimo porque é contra. Não diga porque o pastor é ladrão. Não. Nada procede. Nada. Você não dá porque você não é dono das suas coisas. Suas coisas são donas de você. Você não dá talvez porque você não é convertido. Você não consegue dar. Você até gostaria, mas não consegue. Porque Mamon é o teu Deus. Então não me venha com chorumelas nem com desculpas esfarrapadas quando eu tenho que ouvir. Todo mundo que discute sobre dízimo, só quem discute é quem não dá. Quem dá, dá com alegria. Acabou, nem pergunta nada. Você viu aí as mensagens que estão fazendo hoje nas igrejas? Que quem não dá o dízimo, quem não oferta, não era nem para usar o papel higiênico do banheiro. É por isso, meus irmãos. É por isso, meus irmãos, que Jesus fala aqui em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você se volta e lê a palavra do Senhor, quando você se prepara na leitura da palavra, no alimento espiritual, esse tipo de pregação, isso não te engana mais. Mas essas pregações estão enganando a muitos. Por quê? Porque 90% dos crentes não lê a palavra. Só pegam a Bíblia quando vão dar uma mensagem e procura só um versículo. Mas quando você se bota a estudar, a se alimentar da palavra, esse tipo de pregação, esse tipo de atitude
não vai mais te enganar. E aqui, Marcos, capítulo 15, versículo 37, mas Jesus, com alto brado, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto até embaixo. Só que tem pastores e líderes que querem costurar o véu. Querem costurar. Né? E o que eu fico vendo essas mensagens, agora imagine uma pregação desse primeiro pastor. Aqueles irmãos que não tem nem o que comer direito. Quer dizer que aqueles irmãos que tem malmente o que comer, quer dizer que se ele não der o dízimo, que nem eu já vi ministração, se não der o dízimo não vai ser salvo. Quer dizer que esses irmãos que não dão o dízimo vão perder a salvação? Então abre o olho, meus irmãos. Abre o olho. Muitos crentes estão presos nas religiões. Muitos crentes estão presos por doutrina criada pelo homem. Muitos crentes estão presos por doutrina feita dentro das igrejas. Então, cuidado. Porque você pensa que está fazendo para Deus e você não está fazendo para Deus, você está fazendo para o homem. Para o homem. E você no seu coração e você no seu entendimento, você acredita que está fazendo para Deus. Deus nunca pediu templo. Deus nunca pediu, pelo menos na minha Bíblia aqui, não diz. Até quando Davi queria fazer um templo para o Senhor. E falou para o profeta Natan que queria construir um templo para o Senhor. E Natan falou, faz o desejo do teu coração. O que teu coração almeja, vai lá e faz. Mas quando chegou na noite, o Senhor bradou com o profeta Natan e avisou o rei Davi que não era para ele fazer. E que se fosse para fazer, quem ia fazer era Salomão, um dos filhos dele. Deus nunca pediu isso. Porque muitos desses pastores são discípulos de Judas, não de Jesus. Deus não precisa nada disso. Que nem diz aqui em Jeremias, em Jeremias 27, versículo 5. Eu fiz a terra e os seres humanos e os animais que nelas estão. Com meu grande poder e com meu braço estendido, eu dou a quem eu quiser. O Senhor criou tudo, tudo é dele, tudo pertence a ele. Ele não precisa nada disso. O que o Senhor precisa é da tua obediência. O que o Senhor precisa é que teu coração esteja limpo para que ele venha habitar no teu coração. Porque a tendência vai ser piorar. Porque muitos desses líderes estão focados no dinheiro. Muitos se dobraram a Deus Mamon. Tão longe de Cristo. E para você entender, vai lá na plataforma do YouTube e pesquisa sobre uma igreja, um templo muito grande. Uma igreja
que lá vem explicando tudo, como é que eles agem. Então é isso, meus irmãos. Mas muitas dessas coisas são culpa nossas mesmo, tá? Muitos vão distorcer a palavra, você viu aí, muitos estão distorcendo a mensagem do Senhor, porque se tornaram tudo discípulo dos fariseus e discípulos de Judas, menos discípulo de Jesus. Porque em Mateus 10, a partir do versículo 5, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija ao gentil, não entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde fores, pregue essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, e deem também de graça. Em Mateus 10:8 o Senhor diz: o que tu recebeu de graça, dê de graça. Estão distorcendo. Se não der o dízimo, não é salvo. Se não dá o dízimo, você não era nem para estar usufruindo da igreja. Só que eu não entendo por que essas pessoas, esses líderes, esses pregadores, uma coisa que eu tento entender, se esses seres humanos, eles não sabem que eles vão pagar um alto preço por estar pregando esse tipo de mensagem, querendo induzir as pessoas ao erro, porque Jesus diz que muitos líderes, no final dos tempos, levarão muitas ovelhas para o inferno. Será que eu não consigo entender? Será que uns caras desses, eles não têm medo da mão do Senhor? Porque o inimigo, quando se levanta contra a nossa vida, a gente pede ajuda do Senhor. Agora, quando vem do Senhor, para onde é que a gente vai correr? Porque no livro de Jeremias, o Senhor diz que não tem para onde correr, não tem aonde se esconder. Podem tentar, mas Ele vê tudo. Em Jeremias 23, 24, poderá alguém esconder sem que eu veja? Pergunta o Senhor: não sou eu aquele que enche o céu e a terra? Meus irmãos, a tendência vai ser piorar. Um outro pastor foi pregar, recebeu R$50 e rasgou o dinheiro. O outro está pregando o quê? Se não der o dízimo, a tua salvação... Aí eu fico me perguntando, será que eles esqueceram a história de Jesus? Então, vou deixar uma pergunta. Por que Deus mandou seu filho sofrer por todos nós? Pagou um alto preço. Na hora de pregar, cobra. Na hora de pregar, tira daquelas pessoas que já quase nem tem. É por isso que o Senhor disse que nos últimos tempos o amor de muitos vão esfriar. O amor de muitos vão esfriar. Porque isso aqui, ó, dá dinheiro. Quando você usa de forma errada. Aí eu faço uma pergunta. Quantas almas esses homens ganharam? Quantas vezes esses homens saíram e foram naquele lugar onde aquelas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor? Aonde é que estão os órfãos? Aonde é que estão as viúvas?
E a fala mais desse pastor é quando ele diz assim: você que não é nada, não dá nada. Então, cuidado. Cuidado. Porque você pensa que está servindo a Deus, mas não está servindo a Deus, está servindo ao homem. Porque muitos lugares, muitos templos hoje, o Senhor não está mais habitando. Pouquíssimo lugar o Senhor está. Alguns altares só o Senhor está, mas muito Ele não está. E nesse ano de 2025, você vai ver muito ministério fechando. Porque isso já chegou na arena do Senhor.